Bom dia, tudo bem? Hoje começamos a nossa série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. A primeira igreja é a igreja em Éfeso. Essa igreja corresponde ao período histórico do ano 31 até o ano 100. Ano 31 foi o ano em que Jesus morreu na cruz. O ano 100, o ano em que aproximadamente o último discípulo de Jesus, que seria João, morre. O texto a essa igreja pode ser lido em Apocalipse capítulo 2, nos versículos que vão desde o 1 até o verso 7. Jesus se apresenta a essa igreja de maneira especial como aquele que era o dono ou proprietário da igreja. Ele se apresenta como andando no meio dos candeeiros de ouro, para representar que ele estava cuidando de sua igreja. Isso é muito importante. Os discípulos haviam convivido durante 3 anos e meio com Jesus, e agora que Jesus havia morrido, ele havia voltado para o céu. Mas os discípulos não deveriam se sentir sozinhos. O próprio Jesus se apresenta como aquele que ainda está dentro da sua igreja, conduzindo a sua igreja. Essa é a primeira parte dessa mensagem especial de Jesus. A igreja em Éfeso é uma igreja bastante elogiada. Foi o início do cristianismo, foi a igreja dos apóstolos. A igreja avançou e avançou muito. Em seu primeiro batismo foram quase 3.000 pessoas. Esse número cresceu para quase 5.000 e foi crescendo de maneira grandiosa. Uma igreja que começou com apenas 120 pessoas, logo já estava se espalhando por todo o mundo conhecido. Porém, Jesus adverte a essa igreja quanto ao abandono do seu primeiro amor. Sabe, com o passar do tempo, os discípulos estavam morrendo, os apóstolos estavam morrendo e novos discípulos estavam se convertendo ao Evangelho. Mas esses novos discípulos já não tinham mais o primeiro amor, já não tinham mais aquele vigor, aquela ideia de ter estado com Jesus, aquela ideia de pregar o Evangelho para o mundo, para que o mundo conhecesse Jesus e que Jesus voltasse logo. A igreja estava abandonando o seu primeiro amor. Sabe, nós podemos aplicar isso também às nossas vidas. Hoje, eu e você podemos estar também abandonando o nosso primeiro amor que tínhamos por Jesus. Talvez pelos muitos anos depois da nossa conversão, talvez já estamos há tanto tempo na igreja que já não temos o mesmo fervor, o mesmo vigor, o mesmo entusiasmo que antes, mas precisamos voltar a ter. Jesus também elogia dessa igreja a reprovação que eles tinham para com a obra dos nicolaítas. No final do primeiro século do cristianismo, surgiram dentro da igreja cristã diversas heresias, algumas a respeito da própria divindade, outras sobre várias outras áreas. O próprio Evangelho de João foi escrito para rebater algumas heresias. Por meio desse texto, Jesus demonstra que aprovava a atitude da igreja de tirar ideias errôneas, tirar ideias que não tinham fundamentação bíblica para manter a verdade clara, cristalina e acessível a todas as pessoas. Assim também deve ser a igreja hoje. Devemos manter a verdade límpida, cristalina, tirar do nosso meio toda e qualquer mentira, toda e qualquer informação equivocada, que a verdade seja suprema. Jesus, então, para finalizar essa carta, ele diz que o vencedor vai alimentar-se da árvore da vida, a mesma árvore que Adão e Eva tiveram seu acesso impedido, a árvore da qual eles se alimentavam, mas já não podiam mais chegar perto dela, porque se continuassem se alimentando dessa árvore, teriam a vida eterna. O acesso deles foi limitado, mas Jesus promete para o vencedor deste período que ele teria acesso à árvore da vida, em outras palavras, ele teria acesso à vida eterna. Nós vamos perceber essa promessa se repetindo de diversas outras maneiras dentro do livro do Apocalipse. Mas eu deixo aqui para você a mensagem. Se você renovar, voltar a ter o seu primeiro amor, se você reprovar aquilo que Jesus reprova, amar aquilo que Jesus ama, certamente você também vai ter acesso à árvore da vida que está na Cidade Santa. Creia nisso, aguarde por isso, em breve Jesus voltará. Nos mantenhamos firmes e amanhã volte aqui para ouvir a mensagem à segunda igreja, a igreja em Esmirna.
Que Deus te abençoe, eu encontro com você amanhã. Não deixe de ler o texto aqui da igreja em Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7.